Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. Continuamos em ritmo de copa, mas também estamos no advento, pensando sobre a vinda de Jesus e tudo que ela representa para nós. E no último domingo, nós tivemos o domingo no advento que nós chamamos de promessa, o domingo da promessa. E eu queria compartilhar com vocês uma promessa do Senhor que se cumpriu em Jesus. A palavra do Senhor lá em Isaías, e Isaías é um profeta da Bíblia, e profetas são pessoas que trazem palavras que ouviram do próprio Deus, que revelam aquilo que Deus deseja realizar, aquilo que deseja fazer, aquilo que Ele vai fazer acontecer. E Isaías 9, a partir do versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que eu queria compartilhar com vocês? Você já recebeu alguma promessa? Alguém já te prometeu alguma coisa? Quantas promessas que você fez e foram quebradas? Quantas promessas feitas a você não aconteceram? A verdade é que às vezes a gente promete, mas não consegue ou não tem a intenção de cumprir. Às vezes recebemos promessas e elas também são feitas sobre esse mesmo modelo. O que acontece? É que a promessa, ela traz em si essa ideia de cumprimento. O próprio texto de Isaías, que é um profeta que viveu muitos anos antes de Jesus, diz que um menino nasceu, um filho foi dado. O texto está trabalhando com a realidade, como se isso já tivesse acontecido. Isso aconteceu muitos anos depois de Isaías e se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Mas a promessa, ela carrega em si essa ideia de cumprimento, de realidade, de fato. Me prometeu, é isso que vai acontecer. Eu sei que hoje em dia, por causa dessas coisas que nós comentamos aqui, muitas vezes não acreditamos mais em promessas, não acreditamos mais nas promessas dos nossos governantes, não acreditamos nas promessas do nosso chefe do trabalho, nós não acreditamos nas promessas muitas vezes até dos nossos próprios amigos ou pessoas próximas a nós, porque a gente insiste em descumprir aquilo que a gente promete. Uma coisa que a gente aprende quando é mãe é que você não pode prometer algo para os seus filhos que você não pode ou não tem a intenção de cumprir. Por quê? Porque eles esperam que vá acontecer de verdade. As crianças, elas têm essa habilidade de acreditar que aquilo que foi prometido a elas irá se cumprir. Conforme elas vão crescendo e as promessas não vão se realizando, então elas passam a desconfiar de tudo. E nós nos tornamos assim, adultos, que desconfiam das promessas que nos são feitas. Mas eu queria dizer para você, nessa semana de advento, pensando na vinda do Senhor Jesus, que Deus é um Deus de promessas. E Deus cumpre as suas promessas. No primeiro domingo do advento, nós vimos que Deus é um Deus de aliança e um Deus que cumpre os pactos que Ele faz. Hoje nós estamos vendo que Deus é um Deus de promessa e um Deus que cumpre essas promessas. A própria palavra, nesse texto, quando fala acerca deste menino que será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, está falando de Jesus. E essa foi uma promessa que Deus fez e cumpriu, em meio a tantas outras promessas. Deus é um Deus de promessa e Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Talvez você tenha recebido uma promessa de Deus e ainda não tenha visto se cumprir na sua vida. Isso não significa que ela não irá se cumprir. Nós temos um outro texto bíblico
em que nós conhecemos duas figuras bíblicas, Josué e Caleb, e eles são homens de fé. Eles são parte daqueles espias que foram verificar se a terra prometida era tudo aquilo mesmo que se dizia sobre ela. Ao chegarem lá, todo o grupo viu que a terra realmente manava leite e mel. Era uma terra boa que produzia muito. No entanto, eles também viram os gigantes. Quando os espias voltaram para comunicar o que havia acontecido, dizer para Moisés como era a terra, eles disseram que os gigantes eram muito grandes, que os gigantes eram terríveis e que eles eram gafanhotos aos olhos dos gigantes e aos seus próprios olhos. Mas Caleb e Josué disseram não. Se o Senhor disse, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vamos tomar posse dessa terra, Ele vai cumprir. Cada um deles recebeu uma porção de terra. E na sua velhice, Caleb se aproxima de Josué e diz: dá-me a terra que é minha por herança. Eu lutei as guerras que precisava lutar, eu vivi na presença de vocês, eu habitei com vocês e agora eu quero o meu lugar que é de herança. E depois de muitos e muitos anos, Caleb teve aquilo que havia sido prometido a ele. Tanto quanto o povo que saiu da terra prometida e creu que poderia entrar na terra. Esse povo entrou. Associado à promessa de Deus está a nossa fé. Como eu disse, quando a gente promete para uma criança, ela acredita que irá se cumprir. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos acreditar nas promessas que Deus nos faz. A palavra de Deus está recheada de promessas, de vida, de paz, promessas de eternidade, promessas de que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas. A promessa de que mesmo que a gente andasse sobre o vale da sombra e da morte, a gente não precisaria temer mal algum, porque o Senhor estaria conosco. A promessa dizendo que no mundo tereis aflições, mas para que a gente tivesse bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor promete muitas coisas para nós e Ele é poderoso e amoroso o suficiente para cumprir cada uma delas. Eu queria te convidar neste Natal, neste advento, a pensar nas promessas que você tem feito. Se você fizer uma promessa a alguém, tenha a intenção de cumpri-la e faça o necessário para que isso aconteça. Para que as pessoas não se decepcionem mais com a falta de zelo em cumprir a promessa que nós fazemos. Se você recebeu uma promessa de alguém, espere para ver se isso vai acontecer e acredite. Agora, se Deus prometeu a você, não tenha dúvidas no seu coração. Deus é poderoso para realizar cada uma das promessas que Ele faz a nós. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dizer ao Senhor que te agradecemos, porque o Senhor disse que enviaria Jesus e enviou. E Ele é de fato o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o poderoso Deus. Nós louvamos e bendizemos ao nome de Jesus e acreditamos e queremos declarar que acreditamos em cada uma das promessas que o Senhor tem feito a nós. Cremos que elas se realizarão no tempo do Senhor, segundo a medida da tua vontade. E nós acreditamos e louvamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de cumprimento de promessa na sua vida e que possamos nos ver para mais uma vez sentados à mesa com Jesus na próxima semana. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.